Ensino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eu Me Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Eu Me Banco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Bom, então bora lá para mais uma aula aqui do módulo 7. Esse que é o último módulo aí da sua prova, um módulo bem importante. A gente já viu algumas aulas ali de heurísticas, de vieses, de planejamento financeiro e agora a gente vai falar de um ponto também bem importante, tá? Que é o orçamento pessoal, fluxo de caixa, receita, dívidas, vamos falar ali de reserva de emergência, bastante coisa importante que você como especialista de investimento vai ter que identificar ali do seu cliente ou pelo menos vai ter que entender o contexto dele como um todo, então por isso que essa matéria é bem importante, tá bom? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão do fluxo de caixa. O estudo do fluxo de caixa aborda em essência o conceito de controle financeiro. E aqui ó, um ponto muito importante. Baseado no quê? Em receitas menos despesas. Ou seja, o quanto que esse cliente, no caso essa família, tem de receita e quanto que ela tem de despesa. Depois a gente vai até conseguir calcular o quanto disso ele vai conseguir guardar, o quanto que está totalmente comprometido do patrimônio dele com as dívidas. Então é muito importante a gente entender isso para conseguir ver como um todo a situação financeira desse cliente. Se esse é um cliente saudável, se esse é um cliente que vai conseguir atingir suas metas no futuro porque consegue guardar um dinheiro, se esse é um cliente que a gente vai ter que ali atuar um pouco mais na questão da dívida dele, porque se um cara está totalmente atolado em dívidas, ele não vai conseguir ter ali uma vida saudável, um superávit ali no seu orçamento, que é para se manter ao longo prazo com uma situação, com uma estabilidade financeira, ele precisa buscar isso, esse superávit orçamentário, que é quando você consegue ter maiores receitas do que despesas, beleza? Então, ó, ou seja, o quão saudável financeiramente esse cliente está, baseando no seu fluxo de caixa. Aqui eu até fiz um desenhozinho, né, um casal, e aqui ele tem tanto receitas, né, em verdinho, que é o que entra no nosso fluxo de caixa, salário, bônus, a gente já vai ver até isso aí com mais detalhe. E aqui as despesas, né? Ou seja, esse cara tá tendo um custo aí com aluguel, com financiamento, com manutenção. Então, esse balanço, esse fluxo de caixa, a gente consegue ter uma visão de um todo do orçamento pessoal desse cliente, tá bom? Então, ó, alguns pontos interessantes devem ser considerados. Vamos ali analisar. Então, bora lá. O que a gente deve considerar? Vamos relacionar as despesas e receitas recorrentes, então entender de fato, olha para esse cliente e vê, ó, essas despesas são aqui que está acontecendo toda hora, aluguel, tem financiamento de carro, essas são as despesas, receitas recorrentes, esse cara é um autônomo, ou seja, a receita dele acaba oscilando, não, esse cara é um assalariado CLT aqui normal, ele recebe todos os meses esse valor, então você relaciona o quanto que ele está tendo de receita versus despesas, verifica o endividamento total. Putz, esse cara ganha 5 mil, mas tá endividado aqui em 7 mil. O quanto que isso vai impactar nos objetivos da família como um todo. Analisar se vive dentro da sua capacidade financeira e aquilo que eu comentei ó, sobre superávit ou déficit orçamentário. Então, vamos ver se esse cliente ele consegue estar dentro dessa capacidade financeira. Ele ganha 10 mil reais, mas está gastando 12 mil. Esse cara está em déficit orçamentário. As despesas, os gastos desse cliente está superando o que ele consegue ganhar através de renda. Agora, se esse é um cara que tem 10 mil, mas faz ali todo um planejamento certinho, o aluguel dele não é tão caro, um aluguel de 2 mil, lógico que baseado na renda dele, né? Então ele consegue ter uma capacidade de poupar muito melhor. Portanto, esse cara tem um superávit dentro do orçamento. O que ele ganha tá tranquilo para fazer as coisas do dia a dia, beleza? Verificar se há capacidade de poupança ou investimento, justamente esse último ponto, né? O cara ganha 10 mil, paga ali o aluguel de 2 mil, paga ali a parte de lazer, sai com a família, faz tudo que ele tem que fazer e ainda sobra 5 mil. Desses 5 mil, será que ele investe tudo? Como é que funciona essa capacidade de poupança? O quanto que ele consegue guardar? Refletir se as metas são compatíveis com o fluxo de caixa. Então, analisar as metas daquela família como um todo, se está compatível, se vai ter que fazer alguma mudança, reduzir algum tipo de gasto. A meta da família é se mudar para uma casa de praia, é comprar um novo automóvel. Poxa, eu quero comprar um novo automóvel, porém eu não consigo ter uma capacidade de poupança? Será que isso está de acordo? Será que isso está realmente refletindo o orçamento dessa família?
Conferir se há reserva de emergência. Então esse é um ponto aqui bem importante, a gente vai até comentar dele depois na próxima aula, porque reserva de emergência, se você não tem uma reserva específica, deixa aquele dinheiro guardadinho para que se porventura alguém da família, ou o pai ou a mãe acaba perdendo um emprego, isso vai impactar diretamente ali no dia a dia daquela família. Então a reserva de emergência ela é fundamental para esse processo. Acontece ali alguma coisa com o automóvel dessa família e precisa de uma manutenção imediata e a família não tem nem nada do dinheiro, o dinheiro está todo comprometido ali para pagamento das dívidas. Com certeza essa manutenção, essa perda de emprego vai impactar ali diretamente no orçamento da família, na convivência como um todo. Então a importância de se ter uma reserva de emergência é realmente fundamental, beleza? Então, ó, vamos entender aqui o que a prova ela vai considerar como fonte de receita e renda, e também a gente já vai ver o que a prova vai considerar como fonte de despesa. Tanto despesa fixa, aquela que é difícil de mexer, quanto despesa variável, tá bom? Então, ó, bora lá. Deixa eu pegar aqui um amarelinho, fica mais fácil. Salário, bônus e comissões. Então você tem seu salário ali todo mês caindo. Um mês que você foi melhor ali, teve uma comissão por venda. Bônus ali, recebeu sua PLR. Tudo isso é receita, é renda. Trabalho autônomo vai variar, cada mês é um, mas tudo que entra ali é considerado como uma receita. Perceba que o fluxo de caixa, ele tem essas entradas, que é as receitas, e vai ter a parte de saída, que são as despesas. Rendimentos de investimentos, por exemplo, dividendos, recebeu ali o dividendo de uma ação, juro por capital próprio de uma ação, proventos ali de um fundo imobiliário, tudo isso como está entrando na conta do cliente, é uma receita, é uma renda. Benefícios do governo, que ficou muito comum agora por conta dos auxílios emergenciais, então muitas pessoas receberam esse auxílio do governo ali, muitas das pessoas até tinham uma renda menor do que lhe foi dado através de auxílio, então por conta disso teve todo esse aquecimento da economia, o governo propôs isso, então tudo isso é considerado como uma receita, fonte de renda. Renda proveniente da aposentadoria, então lembra aquela renda vitalícia que você pode escolher quando você acumula um valor num PGBL, num VGBL? Tudo isso daqui você consegue transformar em renda e essa renda vai ser considerada como uma receita, algo que está entrando no seu fluxo de caixa, no seu orçamento. Honorários de consultorias, assessorias, palestras, tudo que você fizer que te gere ali um valor, você vai entrar como receita. A prova vai considerar como uma fonte de renda, tá bom? Bora aqui ver agora as despesas fixas, ou seja, o que é mais difícil de eu mexer. Por exemplo, aqui um prêmio de um seguro. Normalmente o seguro de um automóvel você faz ali no começo do ano e ele fica ali parcelado até o final do ano. É algo fixo. Não vai ter como você chegar para o seu cliente e falar, olha, altera ali o valor do prêmio do seguro, altera ali o valor do financiamento. É um pouco mais complicado de mexer nessas despesas. Então, prêmio de seguro, aluguel ou parcelas de financiamento imobiliário. Então, você tem o seu aluguel ali que ficou acordado R$2.000 por mês durante 12 meses, é o pacote. Normalmente, você não vai ter como ter essa negociação todos os meses. Ó, esse mês aí tá um pouco difícil, abaixa para 1.500, no outro eu compenso pagando 3.000. Não tem esse jogo, é fixo. Pensão alimentícia, então tem sempre ali esse valor que é destinado ali para o seu filho, por exemplo, então vai ser considerado como uma despesa fixa. Aqui está um ponto até um pouco controverso, tá? Mas você tem que entender que a sua prova ela vai considerar isso daqui também como uma despesa fixa. Programação de investimentos. Então você tem ali em débito automático R$500 que vai para um CDB, R$500 que vai para uma previdência. Como isso está saindo da sua conta, a prova considera como uma despesa fixa, dado que você programou esse investimento fixo todos os meses saindo. Tanto que na parte de renda, as remunerações que vão ser geradas por esses investimentos conta como renda. Então é meio que a prova tenta balancear, ó, o que você está investindo vai contar como despesa, mas o que receber de renda daquele investimento conta como receita. Então é um pouco controverso, pô, estou investindo em uma despesa, mas a sua prova ela considera como uma despesa, tá? Então atenção para esse ponto aqui. Financiamento, né? Você tem um financiamento, é considerado uma despesa fixa. O que a gente vai olhar como despesa variável? Que é onde ali você como consultor consegue falar, ó, dá para dar uma reduzida nisso, dá para você focar um pouquinho nisso, são as despesas variáveis. E aí a gente tem como transporte, né? Ou seja, tá indo muito de Uber, tá atravessando a cidade em Uber. Opa, dá para você nesse trecho pegar um ônibus, fazer ali uma baldeação, fazer uma coisinha para economizar. Despesas pessoais, comunicação, manutenção. Comunicação,
telefone, internet. Pô, vou ter uma internet ali de 50 GB, sendo que eu fico trabalhando em home office no meu Wi-Fi. Então, isso tudo você consegue fazer uma manobra ali no seu orçamento para dar uma reduzida. Luz, água, gás, lazer, cuidados pessoais. Pô, corta o cabelo a cada 10 dias. Caramba, corta uma vez por mês. Você vai reduzir 2 vezes ali o valor que você está gastando. Férias, todo mês eu quero ter ali pelo menos 5 dias. Tô dando um exemplo aqui astronômico, né? Mas só para você ver que esses custos variáveis a gente consegue mitigar aí se eu tiver um olhar um pouco mais clínico, tá bom? Gastos do dia a dia, em vez de eu almoçar todo dia, sábado e domingo fora, eu almoço ali uma vez por mês. Então, é um olhar que você consegue ter e falar, pô, se nas despesas fixas não consigo movimentar tanto, nas despesas variáveis dá pra gente fazer essa redução para você começar a ter um superávit no seu orçamento, beleza? Então aqui, ó, o que a gente vai entender agora é comprometimento de renda, comprometimento da renda e também, já vou até colocar aqui, ó, capacidade de poupança. Esses dois são meio que aqui complementares, né? Então vamos ver o quanto que a renda dessa pessoa, dessa família está comprometida. Após analisar o fluxo de caixa, ver lá quanto que o cara ganha, ver quanto que ele perde, quanto que ele paga de despesa, quanto da renda total, então, ó, quanto da receita da renda total está o quê? Está comprometida com o pagamento de dívidas. Poxa, então eu ganho 10 mil de renda e 8 mil reais está travado ali para o pagamento de dívida. Como que eu vou saber isso? Eu vou pegar o total dessas despesas e dividir pela receita total. Então pego ali os meus 8 mil e divido pelos 10 mil. Beleza? Aí dá para cortar aqui, ó, 30, vai dar 80%, né? Bem tranquilinho. Então, 80% da renda está comprometida. Fica muito mais difícil dessa família, desse casal, dessa pessoa única, por exemplo, independente ali de quem que a gente está analisando, de ela ter projetos, dela conseguir ficar tranquila financeiramente, dado que, poxa, 80% da renda está comprometida. Realmente a gente vai ter que fazer algumas mudanças para dar uma aliviada. Esse cara tá na corda no pescoço, beleza? Então, essa fórmula bem tranquila. Total das despesas dividido pela receita total que esse camarada ganha. Agora, o contrário também é verdadeiro. Capacidade de poupança, ou seja, o quanto que eu estou conseguindo poupar, o quanto que eu estou conseguindo investir. Capacidade de poupança é quando existe sobra de recursos. Sobra de recursos. Superávit entre renda total e despesa total. Ou seja, quando se gasta menos do que ganha. Então, é aquela pessoa mais bem equilibrada financeiramente. Ela ganha 10 mil, mas ela tem ali uns custos bem tranquilos que ela consegue ter uma capacidade de poupança bem alta, ou seja, ela tem um superávit entre a renda total e as despesas. Sobra grana para ela investir. Como que eu vou entender isso? Como que eu vou calcular isso caso a prova me peça? Bem tranquilo também. Eu vou pegar a minha receita, né? Ou seja, ganho 10 mil, menos a despesa, gasto 3 mil reais. E vou dividir pela minha receita total, que é os 10 mil. Então, por exemplo, 10k, tá? Deixa eu pegar uma canetinha que ela é um pouco mais fina. E apaguei foi tudo, mas tá bom. Eu tenho, vou pegar um vermelho aqui agora. Eu tenho 10 mil de receita, 10k. Faz um zero aqui. Vou fazer a coisa bonitinha aqui para todo mundo entender. Cadê? 10k. De receita, menos, qual que é a minha despesa? 3 mil, somei tudo, aluguel, lazer, tudo que eu tinha que somar de despesa eu somei. Vou dividir aqui pela receita total, que é os próprios 10 mil. Ou seja, eu tenho 7 mil reais, que é o que me sobra sobre os 10k. Dá igual aqui, ó, 70%. Ou seja, 70% é a minha capacidade de poupança. Nossa, esse cara aqui tá tranquilaço. De 70% de tudo que ele tem, ele consegue ter livre para poder poupar, para poder investir, para poder pensar em novos projetos, em novas metas. Ou seja, esse é um cara pouco comprometido, tem pouca renda comprometida, né? Ou seja, o outro ali tinha 80%, aqui, ó, tava com a corda no pescoço. Esse não. Dos 10 mil que ele ganha, 3 mil é para despesa. Sobra 7 mil, sobra 70% de toda a receita dele. Então, a gente conseguiu entender aqui alguns conceitos fundamentais de orçamento pessoal, de fluxo de caixa, o quanto que isso é importante, desde a visão das receitas, das despesas fixas, que é muito difícil mexer, das despesas variáveis. Opa,
faço uma academia de R$200, posso fazer uma ali de 50, de R$60 para poder melhorar o meu balanço patrimonial, né? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai entender mais conceitos importantes para finalizar esse módulo aqui com chave de ouro. Fechado? Então, te vejo na próxima aula. Valeu! Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui, que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de 1000 questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.